Neste tempo especial, quando lembramos 149 anos da chegada de Pedro Nolasco de Andrade, anunciando as boas novas da salvação em nosso querido Sergipe, louvamos ao Senhor Jesus por sua vida, visão, coragem e dedicação ao reino de Deus num tempo distante e muito difícil para o anúncio do Evangelho em nossa terra, precisamente em 1863. Hoje, nossa geração experimenta uma realidade sobretudo religiosa, incomparavelmente diferente no Brasil. Ao longo da história brasileira, sempre houve a presença de pessoas que tinham vinculação com a fé evangélica. A semente do Evangelho foi semeada mesmo com perseguições, mortes, apedrejamentos, prisões, bíblias e panfletos queimados. Tudo isso, irmãos, em Laranjeiras, na cidade de Estância, Maruim e por todas as terras sergipanas e no restante do Brasil. Ou seja, havia grandes restrições para a propagação da palavra de Deus. A Constituição do Império dizia que a religião católica, apostólica romana, era a religião oficial do Estado. Assim sendo, todas as demais religiões eram apenas toleradas. As dificuldades para os sergipanos, os nossos pioneiros na fé protestante, seguirem firmes, também se refletiam na vida civil e familiar. Tiveram dificuldades com o sepultamento de seus mortos. Exemplo disso é a filhinha do reverendo Finley, sepultada no cemitério dos protestantes em 1896. Cemitério conhecido em toda a região como o Cemitério dos Bichos, localizado no antigo povoado Lavandeiras, hoje Cardoso, na cidade de São Cristóvão. Os trabalhos presbiterianos, batistas, congregacional e assembleanos, os comportores, pastores, missionários e crentes no geral, pagaram um preço muito alto para seguir ao Mestre Jesus em terras sergipanas. A partir de agora, você irá conhecer, através dos heróis da fé de hoje, a história dos heróis da fé de outrora. Os franceses resolveram se instalar no Brasil e fundaram a França Antártica no Rio de Janeiro. Chegando à Baía de Guanabara em 10 de novembro de 1555, após tomar posse da ilha de Sergipe, escolhida como local de estabelecimento da principal defesa da França Antártica. Os primeiros missionários evangélicos que chegaram ao Brasil foram enviados por Calvino. O grupo partiu da França a 19 de novembro de 1556 em 3 barcos, comandados por Bois Le Campetier. Transportavam, no total, cerca de 300 pessoas. 5 servos do Senhor estavam na liderança do grupo que vieram evangelizar os índios. Aportaram na Baía de Guanabara numa quarta-feira, dia 10 de março de 1557. Neste mesmo dia, foi realizado o primeiro culto evangélico em terras brasileiras. Os 5 servos de Deus chamavam-se Pedro Richier, João do Burdel, Mateus Verneuil, Pedro Bourdon e Jacques Lebeliou. O pastor Pedro Richier realizou o primeiro culto pregando a primeira mensagem em terras brasileiras no primeiro texto bíblico lido, Salmo 27:4. O sermão fundado nesta escritura foi pregado em francês. E o primeiro hino entoado no Brasil foi um cântico baseado no Salmo 5. A primeira Santa Ceia, celebrada em solo brasileiro, aconteceu no dia 21 de março de 1557, ministrada pelo pastor Pedro Richier. Os jesuítas, ao verem o rápido crescimento do número de evangélicos, formaram uma confederação indígena e os instigaram a tomar de assalto as residências dos cristãos evangélicos, que à época eram chamados simplesmente de protestantes. No dia 9 de fevereiro de 1558, uma sexta-feira, o solo e as águas da Baía de Guanabara foram manchados com o sangue daqueles que teriam dado início
ao progresso desta nação, através da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqueles mártires calvinistas que doaram as suas vidas semeando a semente do Evangelho a partir do Rio de Janeiro, jamais poderiam imaginar o que Deus faria na história do Brasil, especialmente em Sergipe del Rei. Hoje, nós somos o testemunho desta história. Tertuliano já havia dito há muito tempo que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ao iniciar-se o século XIX, não havia no Brasil vestígio de protestantismo. No entanto, a partir de janeiro de 1808, com a chegada da família real, o príncipe regente João decretou a abertura dos portos do Brasil às nações amigas e, em fevereiro de 1810, Portugal assinou com a Inglaterra tratados de aliança, amizade, comércio e navegação. Este, em seu artigo 12º, apresenta uma tolerância limitada, pois havia a proibição de fazer proselitismo e de falar contra a religião oficial. O Império passa então a tolerar cultos protestantes. Entretanto, permitia-se só culto doméstico e que o local da celebração não mantivesse forma exterior de templo. Quando se proclamou a independência, contudo, ainda não havia igreja protestante no país, ou seja, não havia culto protestante em língua portuguesa. E não há notícia de existir, então, sequer um brasileiro protestante. Um marco para a história da Igreja Evangélica Brasileira foi a vinda em 1855 do reverendo Robert Reid Cayley e sua esposa, Sarah Poulton Cayley, pois no dia 19 de agosto do mesmo ano, fundam em Petrópolis a primeira escola dominical permanente do país. Em 11 de julho de 1858, Cayley fundou a Igreja Evangélica, depois Igreja Evangélica Fluminense, isso no ano de 1863, sendo a primeira igreja protestante brasileira a cultuar em português, cujo primeiro membro brasileiro foi Pedro Nolasco de Andrade. Os missionários pioneiros da Igreja Presbiteriana que vieram ao Brasil entre 1859 e 1861 foram Ashbel Green Simon, Alexandre Latimer Blackford e Francis Joseph Christopher Snyder. A Igreja Metodista Episcopal do Sul dos Estados Unidos enviou o seu primeiro missionário aos brasileiros em 1876, John James Ransom, que 2 anos depois organizou a primeira igreja no Rio de Janeiro. Thomas Jefferson Bowen foi o primeiro missionário batista a ser enviado às terras brasileiras, aqui chegando em 21 de maio de 1860, há exatos 152 anos. Em 1871, os imigrantes batistas de Santa Bárbara organizaram 2 igrejas. Porém, os primeiros missionários junto aos brasileiros foram William Buckbug, Zachary Clay Taylor e suas esposas, que em 1882 fundaram a primeira igreja batista brasileira em Salvador, no estado da Bahia. A Igreja Protestante Episcopal foi a última das denominações históricas a iniciar o trabalho missionário no Brasil. O trabalho permanente teve início em 1890, com James Watson Morris e Lucien Lee Gibson. O pentecostalismo chega ao país em 1911, principalmente com a fundação da Igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará pelos suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, oriundos dos Estados Unidos. Em Sergipe, desde 1863 é que temos notícia da presença daqueles propagandistas itinerantes, os chamados colportores, né? Pedro Nolasco de Andrade, Torquato Martins, Cristiano Peixoto e Camilo Tito Rossi. E dentre as cidades que eles escolheram para veicular suas ideias religiosas constam Laranjeiras e Estância. Em 1867, o colportor Torquato Martins ele foi preso pelo chefe de polícia provincial, Antero de Assis, e proibido de fazer qualquer venda. E o imperador teve que intervir, mandando soltar o colportor. Em 1878, tem-se notícia dos primeiros artigos assinados em jornal por um colportor, o Pedro de Giovanni,
no jornal estanciano O Século. Ele foi um comportor muito importante aqui na difusão, né, na divulgação da Bíblia, na imprensa sergipana. E essas ações possibilitaram a implantação da primeira igreja protestante em Sergipe. Em 28 de dezembro de 1884, foi instalada a Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, sob a direção do reverendo Alexander Latimer Blackford, um missionário vinculado à Missão Central do Brasil, um órgão da Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos. E no ano de 1886, o reverendo John Kolbe ele assumiu os trabalhos aqui em Sergipe e implantou a Escola Americana na cidade de Laranjeiras. É a primeira escola protestante que nós temos notícia, né? Sob a direção do professor baiano Manuel Nunes da Mota, foi o diretor da Escola Americana. E em 1892, vem assumir os trabalhos aqui em Sergipe o reverendo Woodward Edmund Finlay. Em 1896, assume os trabalhos o reverendo Cassius Edwin Bixler, né? Então, a Missão Central do Brasil atuou efetivamente em Sergipe até o ano de 1913. Seus missionários abriram trabalhos, igrejas e congregações em vários pontos aqui do estado. Laranjeiras, Lavandeiras, Estância, Aracaju, Itabaiana, Lagarto, Frei Paulo, Maruim, Riachão do Dantas, Campo do Brito, Buquim, São Cristóvão, Simão Dias, Tubias Barreto, Umbaúba, Santa Luzia do Itaim, dentre outros povoados, né, que eles se instalaram. E abriram escolas nas cidades de Laranjeiras, Aracaju, Estância, Simão Dias, Frei Paulo e Riachão do Dantas. Essas são as informações que nós temos até o momento, das pesquisas realizadas, né? Então, durante quase 3 décadas, o trabalho protestante em Sergipe ele foi presbiteriano. E os protestantes aqui presentes, esses presbiterianos e os novos convertidos, também sofreram muitos embates vindo por parte dos católicos, né? Eles não puderam ser sepultados no cemitério público, então a igreja presbiteriana precisou comprar um terreno no município de Lavandeiras, né, onde está lá sepultado um coronel, depois de mais de quase 120 anos, né, se nós chegarmos lá nesse cemitério, localizamos ainda alguns túmulos de um coronel, de uma senhora e de uma criança, a Késia Finlay, né, a filha de um dos missionários presbiterianos que faleceu de uma virose, né, está sepultada lá em Laranjeiras. Então, nós tivemos queimas de Bíblias, né, em várias cidades daqui de Sergipe, Laranjeiras, Estância, Lagarto, atentados à bala contra protestantes, casas depredadas. Então, tudo isso, aqueles homens, tanto os missionários, os seus parentes, né, e os novos convertidos, sofreram também esses embates na pele, né, para implantar o protestantismo aqui em Sergipe. E somente em 19 de setembro de 1913 é que a denominação batista chega aqui em Sergipe, organizando a primeira igreja batista, sob a direção do reverendo Horácio Gomes. E nós estamos aqui em pleno século XXI, né, registrando toda essa ação, essa intervenção do protestantismo, da implantação do protestantismo em Sergipe, resultado da ação de homens e mulheres que deram as suas vidas, né, que se desgastaram como vela, né, para que estivéssemos aqui registrando. E eu queria deixar registrado nesse momento um versículo que está em Isaías 52, versículo 7. Conformosos sobre os montes são os pés dos que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que anunciam as coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. E queria também deixar registrado os meus agradecimentos à memória de James Wright, Alexander e Nanny Blackford, John e Késia Kolbe, Woodward e Lily Finlay, Cassius e Florence Bixler, a professora Clara Hugh, a professora Elizabeth Wilson, a professora Annibelle McPherson, a professora sergipana Jovina Moreira de Carvalho
e a professora sergipana, também nossa querida Penélope Magalhães dos Santos. Esses são alguns nomes de pessoas que deram a sua vida, né, e em favor de uma causa, né, porque criam em Deus, no nosso Deus vivo, e em favor também da educação, e que pudéssemos chegar até aqui para fazer esse registro histórico da presença protestante no Brasil e especificamente em Sergipe. Ser missionário é, acima de tudo, ser uma pessoa que esteja totalmente com espírito voluntário, um espírito de benevolência, que não pense em si, mas que possa visualizar ali aonde ele quer chegar. Tem que ter, digamos assim, numa linguagem popular, um espírito de aventura. Não pode pensar no que deixou para trás, nem se imaginar demais no que está por vir, porque ser missionário é uma vida de fé. Nós deixamos tudo e todos sem pensar no que está aos nossos lados e olhamos somente para a meta que queremos alcançar. Foi assim que nós iniciamos e assim que eu aconselho a qualquer um que tenha esse desejo missionário, que ele coloque em prova se ele está disposto a enfrentar, não importa o que estiver pela frente. Dizemos sempre assim, que ser missionário uma vez é ser missionário para sempre. Em 1863, aparece Pedro Nolasco de Andrade, comportor pela Sociedade Bíblica de Portugal. Conta-se a história e alguns relatos, através de pesquisas e depoimentos, que quando Pedro Nolasco chegou na cidade de Laranjeiras, ele teve todo o seu material jogado no rio Cotinguiba. Quando vocês olham a cidade de Laranjeiras, naquela época, a via de acesso era a via de acesso marítimo. Eles entravam pelo rio Cotinguiba, vocês podem visualizar o rio Cotinguiba. Quando ele chega no rio Cotinguiba, chega no cais, ou trapiche da época, e ali uma multidão, liderada pela igreja romana da época, pela liderança orientada, que uma nova religião, que um novo grupo ia chegando de Laranjeiras. E Pedro Nolasco, a murros e pontapés, foi o primeiro, teve todo o seu material jogado no rio Cotinguiba. A história dos protestantes em nossa terra, sem dúvida, tem ligação com o pastor Robert Reid Calley, que em 11 de julho de 1858 organizou a Igreja Evangélica Fluminense, a qual foi organizada com 14 membros, tendo sido batizado naquele dia justamente Pedro Nolasco de Andrade, primeiro brasileiro batizado que recebeu a água batismal por Calley. Depois de haver publicamente confessado o nome de Cristo, esse fato causou grande turbulência na sociedade do Império, em especial na classe mais abastada por ser Nolasco, um homem de grande influência na sociedade fluminense. Pedro Nolasco foi um dos evangelistas e comportores preparados por Calley para espalharem a mensagem do Evangelho por diferentes áreas do país, chegando à região do Nordeste, chegando assim até as terras sergipanas. Nolasco deixou um grande legado, não só para as igrejas que se originaram do seu ministério, mas também para todo o protestantismo do sergipano, através de sua luta, num período em que não havia liberdade religiosa. E eu me sinto muito feliz por fazer parte dessa história. Depois, 150 anos mais ou menos depois, eu chego em Sergipe e aqui o Espírito Santo me alcança pela palavra do Senhor e pregando por todas as cidades de Sergipe, onde cada cidade eu tenho uma sementezinha do Evangelho e um certo dia o Espírito Santo me deu uma revelação que eu seria fruto de oração de alguém da minha família que pregou a palavra há muitos anos atrás, até porque na minha geração não se conhece ninguém que serve ao Senhor, que era protestante, e eu ficava perguntando a Deus o porquê que eu seria o primeiro. Então, depois desta revelação, ou seja, deste conhecimento que Pedro Nolasco foi o primeiro crente a pisar em terras sergipanas e pregar a palavra de Deus, isso me traz uma alegria muito grande. Hoje o meu coração arde por Sergipe, sou apaixonado por essa terra. E hoje estamos descobrindo que eu sou fruto de Pedro Nolasco,
um parente nosso lá do Rio de Janeiro, uma família muito tradicional, ao qual lá naquela época, hoje nós tomamos conhecimento que Pedro Nolasco até foi excluído por ser um servo de Deus. Então, meus queridos, está aí esse testemunho de um grande homem de Deus, Pedro Nolasco, que hoje eu sou parente, sangue dele, fruto dele. Eu descobri por que eu hoje sou tão assim, essa chama ardente do Evangelho na minha vida. Que Deus abençoe. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela chegou ao nosso país em 1859. Naquela época, no dia 12 de agosto daquele ano, chega ao Rio de Janeiro o nosso primeiro missionário presbiteriano chamado Ashbel Green Simon. O trabalho teve origem no Rio de Janeiro, foi desenvolvendo. Ali nós tivemos o primeiro presbitério, o primeiro sínodo, tivemos o primeiro jornal, o primeiro seminário, e dali o trabalho foi se expandindo por outros estados, estado do Paraná, Santa Catarina, e no ano 1884 chegava ao estado de Sergipe, na cidade de Laranjeiras. O Evangelho para entrar em Laranjeiras foi homens de fé e de coragem, em cima de pedrada, bolo de barro, tudo. Os crentes não temeram não, entraram nas casas para orar, dobravam o joelho orando nas casas, realizando o culto nas casas e tal, até que levantou a igreja de Laranjeiras. Não foi fácil aqui o Evangelho para entrar aqui. Vinha a bordo, e chegava aí, estrambava tudo, não entrava na cidade. Mas os crentes entraram com fé. Hoje o Evangelho está de uma forma que está parecendo até um movimento social nas igrejas. Nós vemos todos, né? Movimento e tal, muita festa, muita coisa, negócio todo. Homens de fé. Levantaram até casa pela fé. Aqui não foi fácil não, foi o Evangelho de Laranjeiras. Em 1878, indo para o Recife, o reverendo Alexander Blackford esteve pela primeira vez em Sergipe, pernoitando e pregando em Aracaju e também na cidade de Laranjeiras, onde sua mensagem foi bem recebida. Retornando em 1881, o cunhado do reverendo Ashbel Green Simonton demorou-se mais 3 semanas fortalecendo o trabalho iniciado pelos colportores. A volta do reverendo Blackford a Sergipe ocorreu em 1884, quando foi organizada em Laranjeiras a primeira igreja evangélica presbiteriana, no dia 28 de dezembro. Nesta próspera cidade, com seus casarões e comércio fortalecido, germinavam ideias livres de um discurso progressista, republicano e abolicionista, combinações adequadas para a aceitação da mensagem protestante. Pastoreando em Salvador, o reverendo Blackford fazia visitas esparsas a Sergipe até retirar-se completamente em 1886. O português Torquato Martins Cardoso foi um dos pioneiros na evangelização em terra sergipana. Ele foi o primeiro fiel batizado pelos presbiterianos na Bahia, em 21 de abril de 1872, juntamente com sua esposa, a brasileira Maria Pereira Cardoso. Esta data foi considerada o dia da fundação da Igreja Presbiteriana da Bahia. Uma semana depois, os filhos do casal, o Júlio, Antônio, Ignes, Ricardo e Moisés, foram batizados juntamente com ela Mary, filha do reverendo Francis Job Christoph Snyder. A notícia sobre a perseguição religiosa foi veiculada no jornal